Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol! O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro nesse vídeo especial, reta final do Brasileirão, faltando 6 rodadas para o fim. E nesse vídeo a gente vai ficar sabendo, 6 rodadas para o fim para alguns e para outros 7 ainda. Algumas equipes têm 7 jogos por fazer, com jogos adiados aí de várias rodadas diferentes. Você vem chegando, vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal. E esse vídeo especial a gente vai tratar de analisar as chances de título com os seguidos tropeços do Botafogo. Nesse momento do campeonato, a gente tem a situação de 6 equipes lutarem pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Botafogo, que segue líder, o Palmeiras, que é o segundo colocado, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Bom destacar aqui, Botafogo, Red Bull Bragantino e Flamengo tem um jogo a menos, tem 7 jogos por fazer, enquanto Palmeiras, Grêmio e Atlético ainda tem 6 jogos pela frente para definir as suas situações. Primeiro, aqui a gente já está vendo aí classificação e tudo, com os 6 primeiros colocados ali dispostos. A gente não vai citar o Atlético Paranaense, ele teria uma chance matemática de título, mas ela é irrisória, então a gente vai tratar dos 6 primeiros. Então vamos nessa, caindo aqui na projeção de pontuação necessária para ganhar o título. 78 é o número-chave que garante 100% do título. Agora, para chegar a 78% é muito difícil. O Botafogo, por exemplo, teria que fazer 19 pontos, o Botafogo só joga 21, por exemplo. É bem difícil chegar nessa pontuação para todos, é porque essa pontuação é para garantir 100%, sem chance de que ninguém chegue por nenhum lado e por nenhuma combinação diferente. Por isso que a gente tem essa pontuação tão alta para 78. Não é o que a gente acredita que vai acontecer. A tendência é que seja um pouco menor essa pontuação. E aí a gente começa a ver, 77, 76, 75 pontos, quem cravar essa pontuação tem 99% de chance de ser campeão. A gente acredita que pode passar por aí. O número mais realista de todos, ele vem um pouquinho para baixo, é esse aqui, 74, 73, 90% de chance de ser campeão. Uma pontuação um pouco mais baixa, um pouco mais viável para todos, 74 e 73, quem chegar por aí vai ter 90% de chance de ser campeão. É o que a gente está imaginando, até pelas tabelas, pelos confrontos que tem ainda pela frente, é o que a gente está imaginando que vai acontecer e que o campeão vai atingir. Talvez passe um pouco, talvez até fique um pouco mais baixo do que isso, mas a média está mais ou menos por aí, 74, 73, 78 que a gente falou no início, é só para uma campanha extraordinária, e na verdade só o Botafogo e o Bragantino podem chegar nessa pontuação. O Palmeiras, por exemplo, não pode. O Palmeiras tem 59 pontos, só faz 18, chegaria a 77. Então é uma pontuação quase impossível, só para garantir mesmo o título em caso de uma arrancada de Bragantino ou Botafogo, no caso, que só eles podem atingir essa pontuação. 74 e 73 é uma pontuação mais realista para todos, que possivelmente vai dar isso aí o campeão já com essa pontuação. É aguardar para ver. Claro que é nesse momento, com esses jogos que tem pela frente, são muitos jogos, então essa pontuação pode aumentar ou pode diminuir. A gente vai tratar aí de 72 pontos agora, 87% de chance de ser campeão. É possível ganhar com 72, mas aí você vai precisar de um tropeço a mais dos primeiros colocados, principalmente os 3 primeiros, para conseguir esse título aí com 72. Enfim, é possível. Com 71 ainda dá uma boa chance de título, 75% nesse momento. 70 pontos, 58% de chance de ser campeão, aí já é uma bola mais dividida, já é bem mais arriscado para garantir. E aí abaixo de 70 é uma pontuação que eu já não acredito que alguém vai conseguir ganhar o campeonato com essa pontuação. 69 seria 38%, 68, 21% de chance, 67, 9% de chances. Aí uma situação muito difícil, até pelo recorte recente de equipes como o Palmeiras, como o Red Bull Bragantino, como o Grêmio, que vem numa arrancada muito forte. Palmeiras 5 vitórias seguidas, o Bragantino 7 vitórias em 9 jogos, o Grêmio 4 vitórias seguidas, o Atlético melhor campanha do retorno. É difícil imaginar que esses times vão cair tanto de aproveitamento nessa reta final a ponto da pontuação ser tão baixa assim, 67 e tal. Agora a gente vem para a projeção de classificação final, considerando o aproveitamento do segundo turno. O que a gente fez para chegar nessa classificação final? Pegamos o aproveitamento do segundo turno de cada um dos 6 envolvidos na luta pelo título, usando esse aproveitamento que eles tiveram nas 13 rodadas até aqui disputadas do segundo turno, a gente conseguiu extrapolar, projetar uma pontuação final para eles, e nessa projeção de classificação final, o Bragantino, como faz o segundo turno espetacular
chegaria a 72 pontos, até porque tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, ou seja, um jogo a mais para fazer. O Palmeiras terminaria em segundo com 70 pontos, o Botafogo terceiro 66, o Grêmio quarto com 66, Atlético 65, Flamengo 65. Outra projeção, adotando outro critério, a gente passa para o aproveitamento dos 10 últimos jogos, não do segundo turno inteiro, dos 10 últimos jogos, um recorte mais recente e que não tenha tão poucos jogos, né, para ficar uma coisa muito limitada ali. Então, 10 jogos, 10 últimas rodadas. A gente teria a classificação final Red Bull Bragantino, de novo campeão, 73, o Palmeiras com 70, Grêmio terceiro com 66, Atlético 66, o Botafogo cairia para quinto com 64 e o Flamengo com 64 também. Fizemos uma terceira projeção de classificação com uma simulação livre. Fizemos aqui, no caso eu mesmo, uma simulação com os jogos que restam e chegamos nessa classificação final. Red Bull Bragantino campeão com 73, Palmeiras 72, Botafogo em terceiro 69, Atlético 69, Grêmio e Flamengo com 65. Aí foi uma simulação livre, clássico livre-arbítrio mesmo. Fui olhando os jogos e simulando, imaginando o que pode acontecer. Fique à vontade para fazer a sua e para sugerir, enfim. Nessas três, agora o que importa mesmo, nessas três simulações, essas três projeções com diferentes critérios, uma livre, uma só considerando o segundo turno e uma com as 10 últimas rodadas, a gente percebeu o seguinte: o Bragantino ganhou as três, mas esse não é o grande detalhe. O grande detalhe que a gente vai se importar aqui, vai se apegar, é a pontuação. 2 vezes terminou com 73 pontos e uma vez com 72. É mais ou menos o que a gente está imaginando, considerando o aproveitamento recente, inclusive a lógica dos jogos que faltam. Enfim, é o campeão terminando por aí, com 72, 73, talvez se avançar um pouquinho mais, 74, 75, e num cenário pior, 71, 70, mas aí eu sinceramente já acho difícil. Acho que essas projeções com 72, 73, elas já são baixas, que eu acho que é o que vai ficar mais ou menos por aí no título, até porque tem muitos confrontos diretos, todos eles inclusive. Agora a gente vai dar uma analisada nas chances matemáticas de cada um, passando rapidinho, lembrando que a fonte dos dados de porcentagem são da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que apontam nesse momento o Botafogo com 35,2% de chance de ser campeão, o Bragantino com 32,3%, muito parecido, o Palmeiras 25,4%, também com uma boa chance de campeonato, o Grêmio com 5,1%, o Flamengo com 1,5% e o Atlético com 0,4%. São esses 6 com chances mais ou menos reais aí. Flamengo e Atlético chances pequenas, mas ainda razoáveis, que merecem consideração. A gente passa agora time a time, começando pelo Botafogo, que é o que tem ainda a maior chance de campeonato. É disparado o pior aproveitamento desses 6 primeiros colocados. Aliás, o Botafogo é 18º colocado no retorno, né? Zona de rebaixamento do retorno, caiu demais. O Botafogo tem 35,2% de chance de título ainda. O aproveitamento no retorno é de 33,33%, faz um terço dos pontos, ou seja, 1 ponto em média por rodada. E o aproveitamento nas últimas 10 rodadas de 29,63%, abaixo de 30%, é uma campanha de rebaixado mesmo nas últimas rodadas. O Botafogo, nos seus 7 jogos finais, né? O Jutem joga com o Grêmio em casa, já nesse meio de semana. No fim de semana tem Red Bull Bragantino, ou seja, 2 confrontos diretos. E depois não tem mais confrontos diretos. Joga com o Santos em casa, Curitiba fora, Fortaleza fora, Cruzeiro em casa, Internacional fora de casa. São os 7 jogos finais do Botafogo. Deve ser campeão com 14 pontos. 14 pontos para o Botafogo geraria a pontuação de 73. E a gente está se baseando nas projeções que a gente criou aqui, que a gente fez, que a gente projetou. 72 pontos, 73, a gente chegou na pontuação de 73 como uma pontuação chave nesse momento do campeonato. Para isso, o Botafogo vai precisar fazer 14 pontos, ou seja, uma campanha de 4 vitórias e 2 empates, podendo até perder um jogo. Teria que fazer 14 pontos aí. Ele poderia ter 66,66% de aproveitamento, ou seja, nesse momento o Botafogo tem tem que dobrar, na verdade, o seu aproveitamento de pontos que ele teve até agora no retorno, nessa reta final, nesses 7 jogos finais. 4 vitórias e 2 empates, essa é a conta que a gente faz para o Botafogo sair campeão brasileiro. 4 vitórias e 2 empates, chegando a 73 pontos, até porque o Botafogo tem um bom número de vitórias, ele leva essa vantagem nos empates em pontos, então essa campanha é a campanha que pode dar o título brasileiro para o Botafogo ainda. Vai ser difícil, vamos saber se o Botafogo tem gás ou não para isso. Vamos lá.
Passando agora para o Red Bull Bragantino, 32,3% de chances de título, aproveitamento no retorno é absurdo, 72,22%. Bragantino chega embalado para essa disputa de campeonato. Isso talvez o coloque como um favorito, né, nesse momento. É claro que tem a questão da camisa, será que pesa, será que não? Na hora H, isso também é um fator emocional, um fator aí externo que pode pesar também. E o aproveitamento nas últimas 10 rodadas, 81,48%, aproveitamento extraordinário do Bragantino. Tem 7 jogos para fazer também, fora de casa contra o São Paulo, em casa contra o Botafogo, fora contra o Inter, em casa contra o Fortaleza, fora contra o Flamengo, em casa contra o Curitiba, fora contra o Vasco. O Red Bull Bragantino só tem um confronto direto, que é contra o Botafogo, e pode ser decisivo, ele pode até assumir a liderança nesse confronto de fim de semana, enfim, esperar para ver. E a gente passa para a próxima. Deve ser campeão com 15 pontos do Bragantino. 4 vitórias e 3 empates. Ou uma campanha de 5 vitórias com uma derrota. Com 2 derrotas até, fazendo 15 pontos. Essa soma de 15 pontos vai levar o Bragantino para os 73, que a gente combinou. E aí é claro que o Botafogo não vai poder fazer aquela campanha de 4 vitórias e 2 empates. Talvez aí um empate a mais, tira uma vitória e bota um empate para o Botafogo, para que o Bragantino possa ganhar. Mas a gente imagina que se ele conseguir fazer essa campanha de 15 pontos aí, com 4 vitórias e 3 empates, ou 5 vitórias, o Bragantino acaba campeão brasileiro, muito provavelmente. Não é matemático, tá? É uma projeção de possibilidades. Se ele fizer, é por isso que a gente coloca ali, deve ser campeão. Não é vai ser campeão, é deve ser campeão. Se ele conseguir essa campanha, nas 7 rodadas finais, ele deve ser campeão com esses 15 pontos. Ele teria que ter um aproveitamento de 71,4% de aproveitamento de pontos, que é mais ou menos o que ele tem tido no retorno. Então, o Bragantino tem boas chances de ser campeão brasileiro mesmo. O Palmeiras tem 25,4% de chances de título. O aproveitamento no retorno é de 64,1%. Aproveitamento nas últimas 10 rodadas, 60%. Tem 6 jogos. Diferente de Bragantino e Botafogo, ele tem um jogo a menos e é exatamente por isso que a chance dele é um pouquinho menor dos seus 2 adversários mais diretos, né? O Palmeiras joga fora de casa com o Flamengo, confronto direto, em casa contra o Inter, fora contra o Fortaleza, em casa contra o América, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Cruzeiro. 6 jogos. Não é uma tabela tão difícil assim, né? Só tem um adversário direto, é o grande jogo aí com o Flamengo. Os outros jogos são mais viáveis aí. Embora, claro, jogar com o Cruzeiro na última rodada e tal, o Cruzeiro talvez precisando dos pontos, vai saber, mas é uma tabela bem viável, embora tenha um jogo a menos, isso pese também. Deve ser campeão com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, é o que a gente está exigindo de campanha do Palmeiras para esses 6 jogos finais. Pelo que o Palmeiras tem feito, 5 vitórias seguidas, não é tão difícil imaginar. 4 vitórias e 2 empates nessas 6 rodadas finais, ele teria que ter um aproveitamento de 77,77%, que é o aproveitamento que ele tem tido aí recentemente. Então é possível aí para o Palmeiras também com essa campanha de 4 vitórias e 2 empates. E aí, claro, ele vai precisar que talvez o Botafogo não consiga fazer aqueles 14 pontos também. Do mesmo jeito que eu falei que do Bragantino, que o Botafogo deveria ter um empate a mais, é a mesma coisa aqui, chegando a 14 pontos. Mas é bom destacar que é muito difícil que esses times consigam essas campanhas, todos eles, né, consigam essas campanhas incríveis. A gente está destacando que quem conseguir fazer uma grande campanha nesses 6, 7 jogos finais vai se dar muito bem e muito provavelmente fica com o título. Então a gente imagina que o Palmeiras deve ser campeão fazendo 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates. A gente chega no Grêmio, que tem 5,1% de chances de ser campeão. O aproveitamento no retorno é de 56,4%. E o aproveitamento nas últimas 10 rodadas, 53,33%. É bom, mas não chega a ser exuberante, né? 6 jogos para o fim, Botafogo fora, confronto direto, Corinthians em casa, Atlético Mineiro fora, confronto direto, Goiás em casa, Vasco em casa, Fluminense fora. Uma tabela razoável, né? Tem alguns jogos complicados aí, mas é bem viável para o Grêmio. O Grêmio, a gente imagina de campanha ideal para ele, ele joga 6 jogos. Se o Grêmio consegue fazer 18 pontos, a gente acredita que o Grêmio fica com o título brasileiro. Se ele ganhar todos os 6 jogos, faz 18, vai a 74, muito provavelmente o Grêmio acaba campeão, ganhando os 6. Muito provavelmente. Não é matemático, porque ele não depende só de si, ele vai precisar que haja um empate lá do Botafogo, que o Palmeiras empate mais umzinho e tal, que não consiga fazer. Pode até fazer a campanha que a gente mostrou de 14 pontos, né, se o Grêmio ganhar todos,
os seus jogos, mas vai precisar de um empate ou outro dos adversários. Mas a gente acredita que com 18, terminando com 74, muito provavelmente ele termina campeão. Não é matemático, não é certo, vai depender dos outros, mas tem grandes chances. E pode ser campeão com 16 também. Se ele consegue fazer 16, 5 vitórias e um empate, ele termina o campeonato com 72. É uma possibilidade. A gente falou da pontuação de 72 anteriormente. E a chance de conferir o campeonato com 72 não é tão pequena assim. A expectativa é que seja de 90% com 72, ou melhor, 87% com 72 pontos. Então o Grêmio fazendo 72, ele passa a ter 87% de chance de ser campeão. Então é por isso que a gente vê que essa campanha de 5 vitórias e um empate para o Grêmio seria uma excelente campanha. Então vamos continuar, a gente passa agora para o Flamengo, que tem 1,5% de chances de ser campeão brasileiro. 1,5%, o aproveitamento no retorno é de 58,33%, o aproveitamento nas últimas 10 rodadas 51,85%. 7 jogos finais, grande vantagem para o Flamengo. Tem 3 confrontos diretos, todos os confrontos diretos em casa. E dos 7 jogos finais são 5 jogos em casa. Essa é o grande trunfo do Flamengo na reta final para ele, quem sabe, meter uma sequência extraordinária. Joga com Palmeiras em casa, Fluminense em casa, é um clássico, né, mas é como mandante, fora de casa contra o América, em casa contra o Atlético, em casa contra o Red Bull, em casa contra o Cuiabá e fora contra o São Paulo. Bom, o Flamengo, a gente está calculando que se ele consegue fazer uma campanha, ele tem 21 pontos por jogar, se ele consegue fazer 19 pontos, se ele consegue fazer 21 e termina o campeonato com 74, mesma questão do Grêmio, muito provavelmente sendo campeão, tem grandes chances. Se ele não conseguir isso, 19, ou seja, 6 vitórias e um empate, 19 pontos, ele vai chegar aí a 72 e é a mesma situação do Grêmio, tem 87% de chances de ser campeão. Então, se ele consegue arrancar 6 vitórias, um empate, 19 pontos, ele entra realmente na disputa para o campeonato lá na última rodada, por exemplo, e pode ser campeão brasileiro dessa maneira. Essa é a grande chance do Flamengo e o grande trunfo são jogos em casa e confrontos diretos, todos eles em casa, são 3, contra o Palmeiras, o Atlético e o Red Bull Bragantino. Vamos passar para o Atlético, o último tem 0,4% de chances de título, o aproveitamento no retorno é de 66,67, 2/3 de pontos, né? E o aproveitamento nas últimas 10 rodadas, 73,33%, muito alto também. 6 jogos finais, Corinthians fora, Goiás em casa, Grêmio em casa, Flamengo fora, São Paulo em casa, Bahia fora. Nem é uma tabela das mais difíceis, não. O grande problema do Atlético é que esse sim vai precisar ganhar todos os jogos se ele quiser ter uma chance de título, porque o Atlético, diferente do Flamengo, tem 6 jogos só pela frente. Então, para o Atlético é fundamental fazer 18 pontos e terminar com 71 o Campeonato Brasileiro. Com 71, você tem 75% de chance de ser campeão. É uma chance boa, pode acabar acontecendo, mas aí ele vai ter que secar mais ainda os adversários. O Palmeiras tropeçar um pouco mais, para o Red Bull tropeçar um pouco mais, tropeçar mais do que os tropeços que a gente colocou nessas campanhas suficientes para título que a gente mostrou agora há pouco deles, né? Então, o Atlético vai precisar ganhar todos os jogos e dar uma secadinha a mais, então o aproveitamento que ele precisa nessa reta final é de 100% dos pontos. Esse foi o vídeo especial de Série A falando sobre as chances de título para essas 6 rodadas finais. No caso, para Botafogo, Red Bull, Bragantino e Flamengo são 7 rodadas finais, 7 jogos finais, e para Grêmio, Atlético e Palmeiras são os 6 últimos. Essas são as chances de título, portanto, dessas 6 equipes, o Botafogo com 35,2%, Red Bull com 32,3%, Palmeiras 25,4%, Grêmio 5,1%, Flamengo 1,5% e o Atlético 0,4%, praticamente 0,5%, dados da UFMG. Então é isso, galera, espero que tenham gostado, deixa um like aí no vídeo, deixa também a sua inscrição, muito importante pra gente. Um grande abraço, já já a gente vem aí com um vídeo sobre o rebaixamento também. Valeu, turma!